1 Timóteo capítulo 6, recomendações aos que servem. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor. Isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Nota de rodapé 1. Aqui Paulo está abordando especificamente o comportamento dos crentes em relação ao trabalho, serviço, para com seus patrões, considerando o sistema escravocrata da sua época. A palavra grega doulo, servo, escravos, servos escravos, indica que os crentes em questão pertenciam a mestres pagãos. Paulo vai além e afirma que mesmo os servos crentes e senhores crentes não devem confundir a igualdade espiritual com sua desigualdade social, versículo 2. Evidentemente, Paulo e as Escrituras não apoiam a escravidão, nem a exploração do homem pelo homem. Entretanto, o crente, que é absolutamente livre em Cristo, deve testemunhar também, por meio do seu trabalho dedicado, de sua confiança na justiça e intervenção divina. 1 Coríntios 7, do versículo 20 ao 24, Gálatas 3, 28, Gálatas 4, do versículo 1 ao 7, Filemão capítulo 1, versículo 16. O perigo fatal da cobiça. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamação e suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Nota de rodapé 2. Paulo usa a palavra grega autarkeia, que significa aquilo que é suficiente em si mesmo, para indicar que os crentes são abençoados com tudo o que precisam, tudo o que necessitam para serem felizes, ainda que atravessando momentos de crise e sofrimento. 2 Coríntios 9, 8, Filipenses 4, 11. A fé é humilde e resignada, piedade, aliada à satisfação em Cristo, contentamento, produz o grande lucro do crente. Atos 3, 6. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, e atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Exortações aos homens de Deus. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Nota de rodapé 3. Timóteo havia recebido a vida eterna desde quando fora salvo ao confessar sua fé, por ocasião do seu batismo durante a primeira viagem missionária de Paulo. Contudo, Paulo o encoraja que agora, mais maduro no Senhor, aproprie-se do segredo de uma vida controlada e capacitada à plenitude pelo Espírito Santo,
que é a absoluta e corajosa entrega do nosso ser nas mãos do Senhor, versículo 17 ao 19, 1 Timóteo 4,16. Na presença de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Nota JP 4. Jesus proclamou diante das autoridades lideradas por Pôncio Pilatos que seu reino não é deste mundo, João 18,36, e que qualquer poder ou autoridade procedem exclusivamente de Deus. João 19:11. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, nota de rodapé 5. Da mesma maneira como a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo ocorreu, exatamente no momento planejado por Deus, cerca de 400 anos após o último profeta do Antigo Testamento. Assim também seu glorioso retorno acontecerá no tempo determinado por Deus. Gálatas 4:4, Apocalipse 19:16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 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 Recomendações aos ricos. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas. Não depositem, nem deposite a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras. Ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Apelo final e bênção apostólica. Timóteo, guarda o testemunho que te foi confiado. Evita as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé. A graça seja convosco. Nota de rodapé 6. Paulo chama a atenção de Timóteo para posicionar-se à frente da batalha teológica, em defesa da fé. Desde tempos imemoráveis, a verdadeira fé em Deus é considerada alvo de oposição. Na época de Paulo e da igreja primitiva, alguns dos grandes inimigos da fé eram falsos mestres, versículo 3 ao 4. Materialismo e paixões da carne, versículo 8 ao 10. Ciência falsa, versículo 20. A igreja primitiva sofreu muitas baixas com os ataques do gnosticismo, expressão grega que significa conhecimento, corrente de pensamento filosófico segundo a qual as pessoas podem ser salvas mediante o saber. A bênção apostólica soa como um bálsamo de consolo e alívio às almas de todos os crentes contemplados com a divina graça da salvação em Cristo Jesus. Amém. Isso aí tudo aí, pessoal, lhe dou glória. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.